Oi pessoal, estamos aqui para mais um episódio do Pode Passar. Lembrando que toda quarta-feira, às 19 horas, tem episódio novo, com tema, convidados. Às vezes estou eu, às vezes está o professor Rigo, às vezes estão outros professores. Sempre um convidado especial para falar com vocês, tá? Estamos aqui com um gênio aqui, o maior QI desse metro quadrado. Aqui é um pouco pequeno, mas assim, é o maior QI desse metro quadrado. Está aqui hoje é o professor Rigo de Matemática. Professor Rigo, muito bem-vindo. Muito obrigado. E lembrando também, nosso podcast no Spotify. Quinta-feira às 13 horas, toda quinta-feira às 13 horas está saindo nosso podcast no Spotify. Às 13 horas 15, produção. 15 horas. Tudo bem, talvez ele não tenha o maior que eu achei que tinha, mas talvez ele tenha perdido esse a maior memória que não é muito boa. A memória não é das melhores. Professor Rigo, hoje combinamos de conversar sobre o grande problema que nós de exatas passamos, que é o garoto que não sabe, o aluno, o estudante que não sabe fazer matemática básica. Não sabe fazer conta. E quando a gente fala básica, é básica bem básica mesmo. É nível muito básico mesmo. E porque assim, muitas vezes pro Enem, fala-se, por exemplo, vai cair muita matemática básica. Pelo que de vez em quando eu faço a prova do Enem, aleatoriamente. E o matemática básica considerado por ensino médio é regra de 3, até função do primeiro grau meio que considera matemática básica. Né? Mas a gente está falando de uma matemática até elementar, que inclusive eu sei que aqui na Passei Médio você gravou um curso literalmente do zero, somar, eles somam nos dois, pessoal. Começando do zero mesmo. Somando, subtraindo e tal. Então é uma dificuldade que a gente tem muito grande. E assim, a gente até brinca, de vez em quando a gente fala umas pérolas, a gente compartilha e tal, obviamente, né, sem expor ninguém, mas compartilha. Aí o aluno cometeu isso, cometeu aquilo e tal. E assim, coisas que nós presenciamos que parecem inacreditáveis, mas no fundo é um problema crônico e que parece também estar sendo naturalizado, né? Não é normal e tá tudo Acaba bem. sendo, Acaba sendo normalizado. Mas assim, a importância de matemática básica, não só na prova de matemática, na prova de física, né? E química. E química também, né? Eu até estava no outro dia numa conversa com o professor Neto de Química, a gente estava falando sobre termometria e tal, que muitos alunos se surpreendem quando eu falo que termometria é função do primeiro grau, né? Isso. Porque eles acabam achando que são assuntos separados, né? E você, assim, você tem muito trauma, assim, de correção de prova? Demais. Tem umas coisas absurdas, pô, de o cara dividir por um, o cara não saber fazer conta de somar. Divisão por um. Teve um aluno que botou 140 dividido por 1 e fez a continha. Aí ele Armou. Deu certo, né? Deu 140, né? Incrivelmente. Deu 140. Então dividir por 1 deu o próprio número. Eu passo umas pérolas dessas também. Multiplicar por 10, faz a conta multiplicando por 10. E são alunos de ensino médio, assim, que teoricamente já devia estar num nível um pouco Divisão, assim. Então, nem se fala. Dividir com vírgula, já era. É quase uma ofensa, né? Porque, na verdade, o problema da divisão é que você precisa da tabuada, né? Sim. E eles não sabem tabuada. Sim. Né? Sim. Se você perguntar 8 vezes 7. Sim. Né? Aí sabe. Ele já dava enganchado, aí para. Também a questão da dependência da calculadora, que a tecnologia chegou, obviamente, para ajudar, etc. Mas também eu acho que você criar uma dependência, o raciocínio seu você vai atrofiando, você deixa de desenvolver e tal. Você falou até de conta, eu lembrei até de conta com vírgula, que é uma dica muito comum da gente, da física. Sim, você falou sobre conta com vírgula, eu até lembrei um detalhezinho de matemática, química e física também, que é assim, multiplicar por 0,5. A gente explica que é a mesma coisa que dividir por 2. Você pega a metade. Mas tem gente que ainda tem gente que ainda vai armar a conta e por aí vai. E uma outra dificuldade que eu vejo muito nossa no cotidiano é português. Você falou de pérola, eu vou falar uma minha agora. Passei um dia desses, estava corrigindo uma prova de ensino médio e tal. E eu tenho uma mania, uma rotina, na verdade, de elaboração de prova, que a primeira questão minha, letra A, é assim, é nível qual o seu nome. Para todo mundo acertar. Eu acredito que prova também tem um aspecto psicológico, tem acerta a letra A, vai acertando a primeira e tal. Aí eu coloquei um gráfico, velocidade em função do tempo, aí você tinha duas pessoas no gráfico, assim, né, referência, né? O gráfico de João, o outro acho que era Beatriz, eu não lembro. E na letra A tinha bem assim a pergunta: qual pessoa está mais veloz? Qual foi a resposta que você acha que o aluno deu? Os dois estão parados. Pronto, os dois estão parados. A pergunta foi: qual pessoa está mais veloz? A resposta foi uma aluna. A resposta da aluna foi 0 segundos. Não é possível. Eu não consigo entender Fosse qual o tempo, pessoa, pelo menos. Exatamente. Qual pessoa? A resposta foi 0 segundos. 0 segundos. E eu até quando eu li, eu fiquei um pouco chateado e pensei, essa menina nem leu. Ela escreveu qualquer coisa para meio que
dane-se, né? Mas não, a letra B ela fez um cálculo, até errou, mas fez o cálculo, errou na conta. A letra C ela fez, então ela leu. Então você vê que é um problema de língua portuguesa. E eu lembro que meu pai falava uma frase muito... que eu assim, a gente mais jovem, a gente acaba desvalorizando o pessoal mais velho, mais experiente. Ele falava uma frase que eu pensava bem assim, sabe de nada esse rapaz aí, meu pai, né? Ele dizia, Rafael, metade da resposta da questão tá na pergunta. Aí eu ficava sem entender o que ele estava dizendo. No fundo, o que ele está dizendo é o seguinte, se você não sabe ler, você não vai saber o que está acontecendo, o que a questão está pedindo. Isso. Então, e o Enem, agora com a porta de matemática, quando a gente fez vestibular, você é quase 15 anos mais velho que eu. Olha, tô conservado então, né? Mas quando você e eu fazendo vestibular, era uma prova mais direta, ele botava lá, a equação é essa, resolva. E eu tive muita dificuldade quando virou para Enem de interpretação. Porque adaptação como professor. Porque eu era acostumado assim, resolva a equação, resolva a equação, calcule o valor do X. Entendi. Era direto. O seu raciocínio era direto para a matemática já, né? Não passava pelo português. Isso. Entendi. Então essa adaptação, eu passei aí um bom tempo aí para pegar a manha de, no texto, selecionar os dados. É porque a prova do Enem também é uma outra coisa que... nós, professores, a gente elabora simulados e etc. A gente passou por vários cursos de formação. Então, a gente sabe que quando você vai elaborar uma prova do Enem, as questões, por exemplo, tem alguns professores com menos experiência acabam achando que colocar um texto virou questão Enem. Isso. Bota um texto nada a ver, uma figura nada a ver. É aquele velho filtro que a gente faz. Se você tapar o texto e resolver a questão só com o comando e as alternativas, sua questão não está no padrão Enem. Porque toda questão do Enem tem algo no texto que vai te ajudar. Pode ser que você consiga resolver sem o texto, mas no texto sempre existe algo que vai te ajudar a resolver a questão, esse problema. Então, o Enem, ele pediu mais português, a matemática elementar, e acabou até salientando e mostrando, assim, deixando mais claro que o brasileiro não sabe ler. O tal do analfabetismo funcional, você consegue pronunciar as palavras, mas não consegue simplesmente... Concatenar as ideias, não consegue. Concatenar as ideias, você não consegue. Você falou concatenar. Quantos jovens agora entenderam o que é concatenar? Entendeu? Poucos. Porque realmente a parte de língua portuguesa tem sido muito pouco explorada. A gente sabe da importância disso em matemática, em física e em exatas em geral. Uma outra coisa, Rigo, que eu falo muito, deixa eu só tomar meu café, que eu sou um pouquinho viciado, assim como o senhor, que eu sei que tem aí. Tem, claro, já tô tomando aqui. Uma outra coisa, Rigo, que a gente sofre bastante é o aluno decoreba, assim, né? Ele quer decorar como faz. Decora a fórmula e já foi. Sabe a só, não sabe nem o que é Bhaskara, não sabe o que é Bhaskara. Ele sabe que tem lá um menos B, né? Mas... Que você sabe que não é Bhaskara, né? Só no Brasil que chama de Bhaskara. Só no Brasil que é Bhaskara. Eu chamo de fórmula quadrada. Fórmula quadrada, que é isso mesmo. Eu lembro. Mas todo mundo chama, não sei por que chama fórmula de Bhaskara. Criou-se. Mas no Brasil tem muito isso, né? Cria-se uma cultura e vai perpetuando. Vai, inclusive, eu vou até ter um tema de um outro podcast, com a professora Grazi de redação, aguarde, viu? Falsa ciência que circula assim, tipo, micro-ondas, dá câncer. A gente vai ter um podcast só falando disso. De coisas do cotidiano que vira senso comum. Inclusive tem uma habilidade de natureza que é isso aí. Você fala sobre senso comum. Diferenciar senso comum de ciência. Por exemplo, você vai na balança, meu peso é 80 quilos. Sim, cientificamente não é, né? É a massa, embora a balança também não meça a massa. Porque a balança mede a reação normal, que equivale àquela massa. Mas isso aí é chatice da física, porque até na prova de matemática tem, pô. O peso de uma pessoa, não sei o que. Às vezes ele bota uma aspazinha, né? Não, tudo bem, mas tem umas coisas um pouco mais assim, importantes, do tipo, questão de micro-ondas dá câncer, ou esse tipo de coisa. O fio 220 é melhor do que o 110, gasta menos energia, a tomada 220. Esquenta menos. Esquenta menos. Aí não é, tem a ver com a fiação e não com a tensão em si. O que importa é a potência, né, no consumo de energia. Esse senso comum vai ter um podcast, um grade só, falando sobre isso aí. Então é isso aí. Matemática, a importância de matemática básica, não acho que é só para o professor Riga de matemática, não é. Ajuda muito em física, ajuda muito em química, ajuda muito no dia a dia. A gente faz muito uma crítica nas nossas conversas pessoais, que a gente sai muito para tomar café por aí, quando não é um outro líquido amarelo, que matemática, o pessoal sabe o tal do Bhaskara, ou função exponencial, e não sabe calcular o imposto de renda, não sabe o que é o 27.000%. Isso. Vai fazer a conta dos 10% num bar, né, e vai lá, mais 10% da calculadora. Tem gente que baixa até aplicativo, que eu já vi. Juro por tudo. Calculadora 10%. Digo, não é possível. O cara faz, ele não sabe que é deslocar a vírgula. Mudar. Então, o conceito de matemática básica... 1, né? O conceito de matemática básica tem sido muito banalizado para
via de Enem, de vestibular e coisas do tipo. É o analfabeto matemático. Né? Gostei desse termo. Não, mas esse eu nunca tinha ouvido. É analfabeto matemático. O brasileiro é, do modo geral, analfabeto matemático. Ele não sabe fazer nada se não for na calculadora. Então, é aquilo que eu falei. Eu até, algumas vezes, eu vou até me entregar aqui, tá, meus alunos. Algumas vezes a turma tá meio de espécie e tal, e aí eu meio que pra chamar a atenção, eu uso matemática, com essas dicasinhas, entendeu? Tipo, multiplicar por 0,5, vai dividir por 2, dividir por 5, você dobra, joga a vírgula para a esquerda. Dividir por 4, dividir 2 vezes por 2. E eles, um aluno do ensino médio, achar isso uma coisa muito impressionante, só indica o quanto eles não sabem a parte de matemática. E essas dicas, assim, e Rigo até brinca muito aqui, que ele sabe matemática, mas não sabe fazer conta. E eu sou testemunha, é verdade. Às vezes eu tô no estúdio, ele tá gravando. Sai as contas toda doida. Ele faz as tabuadas assim, ele escreve certo. É engraçado que o cérebro funciona para escrita. Aí ele fala uma coisa e escreve outra. 2 vezes 3, 8. Aí ele escreve 6, mas coloca 8. Mas é isso aí. Então é isso, pessoal. Pelo amor de Deus, não banalize em matemática, não banalize em português. Saiba que é muito importante, não só para a questão de Enem, mas para a sua vida, entendeu? Você quer saber no futuro quanto você vai pagar de imposto, quer um financiamento de carro, enfim... Esse... Financiamento de carro, a conta é ferrada, velho. Não é, mas por exemplo, eu vou dar um exemplo meu. Uma vez eu fui comprar um carro, e aí era um carro mais popular, um sedã mais popular, eu posso dizer o que era, um Siena. E era 44 mil. Tem muitos anos isso, né? Tem muitos anos que o carro popular era 44 mil. E aí quando você colocava... Era zero. Quando você colocava os juros, ele ia para 53. Era um sedã popular. Era um Siena. Nesse meio tempo apareceu uma propaganda de um outro sedã, um sedã mais robusto, um sedã que a gente considera sedã médio, não era de luxo, como o seu é, professor Rico, que eu sei. Eu deduro logo o que eu falo. E aí era 49 mil. Só que era sem juros. Então parcelava sem juros. Parcelava sem juros. Então eu ia gastar 52 para comprar um carro pior. Por quê? Porque o brasileiro, ele olha a parcela. Ele não olha o montante gasto, né? Isso. Ele olha o valor da parcela, se cabe. Ah, cabe, divide. Aí vai dividindo, vai dividindo, vai dividindo. É a falta da matemática básica, que você brincou que é um pouco mais complexo, mas é totalmente possível de uma pessoa mais ou menos esclarecida conseguir fazer. Ele simplesmente não pensa. Da prestação? Não, porque você faria o montante, porque quando ele simula a parcela fixa. Então você multiplica, vezes 36 vezes. Entendi. Você tá a entrada, no montante. Isso, você dá a entrada. Foi que eu percebi que no montante eu ia gastar 3 mil reais a mais para comprar um carro pior. Entendeu? O cara pode eu uma vez comprei um carro assim também, sem juros. Parcelei em 12 vezes, sem juros. Pronto, porque você... E o meu carro, pode falar? Não pode. Não pode não, tá, pode. Eu entendi. Muitas aulas, enfim. Foi parcelado. Então é isso, você fez a conta, tal, sabe fazer. Então é isso, pessoal. Por favor, não... A mensagem de hoje, desse vídeo de hoje é: não menospreze a matemática básica nem o português, tá? E lembre-se que matemática básica vai muito além de função do primeiro grau. Vai desde você somar fração, que tem gente que não sabe fazer MMC e tal, até um pouco antes. Uma boa base de matemática básica não vai te ajudar só em matemática, vai te ajudar em física e química também, tá? Até um pouco em genética, não tem negócio lá, né? Probabilidade, fração, né? Tal. E o nosso curso lá tem desde o início, né? É do zero mesmo. Somar número natural. Vamos somar 8 com 9, com 15. Operações, as 4 operações. Se eu não me engano, é esse primeiro módulo, são as 4 operações. Né? Somar, subtrair. Então você que não sabe nada, não se preocupe. Lá você vai ter do zero o professor Rigo ensinando isso pra vocês. Beleza? É isso aí, encerramos por aqui, produção. É isso aí, pessoal. Galera. Até a próxima. Tchau, tchau. Toda quarta, lembrando, 19 horas, tá? Episódio novo. E às quintas, às 15 horas, no Spotify e no Deezer. Não é isso? E camisa bonita, professor Rigo? Camisa bonita. A minha camisa também é bonita, maravilhosa. Eu tenho uma dessa laranja. Eu fiquei sabendo que quem faz publi ganha a camisa depois. Aí escolhe. Então tá aqui, ó, a camisa na Main Store. mainstore.oficial. Entra lá. Você vai ter acesso ao site, vai ver lá todos os modelos, cores e... tudo muito, muito, muito bonito. Beleza? Valeu? É isso aí, pessoal. Até a próxima. Riga, o professor Riga. Valeu, galera. Aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.